Glória a Deus. Igreja, antes de ler a Bíblia, aprenda uma coisa. Deus, ele tem uma palavra para cada momento da nossa vida. No momento bom, Deus tem a palavra para aquele momento. No momento ruim, ele também tem a palavra para aquele momento. A palavra de Deus, ela é o nosso alimento. E quando a gente está com fome, quando eu digo fome, não é a fome da barriga, não. Mas é quando a gente quer uma solução de algo, a gente precisa recorrer sempre à palavra de Deus. Quando alguém fere você com palavras, a palavra de Deus, ela cura essa ferida. Quando alguém amaldiçoa você com palavras, a palavra de Deus te abençoa, faz o contrário. Quando alguém deseja seu mal, a palavra determina o seu bem. Então, tudo que envolve nossa vida nesse mundo, a gente vai precisar da palavra de Deus. A maior prova do que eu estou lhe dizendo é que o próprio Jesus, ele deixou claro quando disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Repita comigo: eu preciso da palavra de Deus. Quantas das senhoras já enfrentaram problemas e lutas, e você leu a Bíblia, ou veio na igreja e ouviu a palavra, e aquilo te fortaleceu, aquilo te animou? Agora eu pergunto, imagine se a gente não tivesse a direção de Deus. Porque a Bíblia é a nossa direção para a gente não se perder. É como um GPS. Por que há GPS? Para as pessoas colocarem a morada e ir direito no local. Por que existe o mapa? Para a pessoa saber aonde vai. Por que existe as trilhas com as informações? Para a pessoa saber o caminho certo para seguir. Por que existe a bússola? Para o navegante no meio do mar, quando não vê terra nenhuma, saber onde é o norte, onde é o sul, leste e oeste. A palavra, ela precisa estar na nossa vida. Se você não tiver a palavra, você não vai ser forte. Não vai ser. Vai tentar ser, mas vai abaixo. Mas se você tiver a palavra, você vai ter luta também. Vai balançar, mas você não vai cair não. Porque Deus vai sustentar em nome de Jesus. Amém? E teve um episódio na vida de Jeremias que a palavra veio na hora certa para ele. Na hora certa. Deus sempre falou com Jeremias. Mas naquele dia, Jeremias precisava mesmo daquela palavra. De repente você está igual a Jeremias. Está precisando ouvir a palavra. Para você perceber o contexto dessa mensagem, vamos ler aqui, Jeremias capítulo 33, versículo 1. Jeremias 33, versículo 1. Diz assim, veio a palavra de quem? Do Senhor a quem? A Jeremias. Então olha para mim, preste atenção no que eu vou lhe dizer. A palavra de Deus, ela é grande, mas ela, por ser grande, não impede de entrar em nós que somos pequenos. Você vê que essa palavra não foi para Isaías, não foi para Jacó, não foi para Daniel, foi para quem? Foi para Jeremias. Tem palavra que não é para o teu vizinho, não é para o teu parente, não é para o teu amigo, é para ti. A palavra é para ti. E quando diz palavra, não é só a palavra, é a bênção também. Tem bênçãos que só é para você. Se for para outro, não vai dar certo, vai dar errado. Porque aquilo foi especialmente para você. Diga glória a Deus. Lembra de Abraão, que Deus tinha prometido uma descendência para Abraão? E como Sara já estava sem poder gerar filhos, na ansiedade, ela quis passar por cima da promessa do Senhor e fez o homem deitar-se com a empregada, com a escrava, com a serva. Ele não queria no início, mas a Sara ali, insistiu tanto, encheu a cabeça do homem e ele acabou aceitando.
Mas foi a maior burrice que ele cometeu. Ele atrasou a bênção de Deus. Não atrase a bênção que Deus tem para você. Não queira ir na frente de Deus, porque se tu for na frente de Deus, pode ter uma armadilha, tu vai cair naquela armadilha. Mas se Deus for na tua frente, Ele vai tirar as armadilhas e tu vai passar e não vai cair. Tá vendo a diferença aí? Quem quer que Deus vá na sua frente, faz assim. Então Ele vai na sua frente. Então Abraão acabou aceitando, a serva engravidou e começou a se achar superior a Sara, e começou a humilhar Sara. Tu não pode, mas eu posso. Agora eu tenho, você não. Pronto, estragou tudo, tá vendo? Quem mandou a Sara ser teimosa? Aí nasceu Ismael, e até hoje é uma briga entre os filhos de Abraão, os filhos que é da descendência de Isaac, e a descendência de Agar, que é Ismael e Isaac. Olha só, até hoje tem essa guerra. Que luta, né? E Abraão, coitado, está salvo, mas até hoje a descendência dos filhos, ó, não dá certo. Há uma briga por causa disso. Tá vendo, igreja? Uma falha de Abraão há anos atrás, preste atenção no que eu vou lhe dizer, até hoje está causando efeito ruim. Até hoje, já passaram anos. Até hoje, por causa daquela atitude, até hoje estão divididos. E não vai se unir, não tem como. Não tem como. É bíblico. Então Deus, quando falou para Jeremias, falou no momento que Jeremias precisava daquela palavra. E Deus mandou a palavra direto para quem? Para Jeremias. Vamos ler para você entender. Veio a palavra do Senhor a Jeremias, segunda vez, ou seja, veio a primeira e essa era a segunda. Preste atenção. Estando Jeremias ainda preso no pátio da guarda. Então olha para mim. Jeremias estava como? Estava preso. E a palavra foi até ele. A prisão não impediu a palavra de entrar. Qual é a prisão hoje? Aqui, ó. A máscara é uma prisão. O sistema político é uma prisão. A maneira como o mundo está caminhando também é uma prisão. As situações da parte social, uns têm mais, outros não têm nada, é outra prisão. E a palavra veio no momento que Jeremias estava preso. E hoje a palavra está vindo no momento bom para nós também. No momento que você se sente presa a um trauma, presa a uma lembrança do passado, presa a problemas familiares, presa a problemas pessoais, a palavra está vindo para o seu coração, no momento da sua prisão. E por que a palavra está vindo? Para te libertar dessa situação. Diga glória a Deus. Repita comigo: meu Deus vai me libertar dessa situação. Quem crê nisso, igreja? A palavra está vindo para você. Então receba com alegria. Receba essa palavra confiando que a promessa vai se cumprir. E talvez você pergunte: pastor, o que Deus falou para Jeremias? Eu estou curiosa para saber que palavra foi essa que Deus falou para Jeremias. Você vai saber agora. Versículo 2 diz assim, ó: assim diz o Senhor que faz isso, o Senhor que forma isto para o estabelecer. O Senhor é o seu nome. A palavra é essa aqui, ó. 3. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Qual foi a palavra que Deus mandou para Jeremias? Para Jeremias clamar a Deus. Povo de Deus, preste atenção. Quando diz clamar a mim, Deus fala clame a mim. O clamar não é só falar, não. É ter compromisso. Tem gente que pensa que clamar é só falar e acabou. Não. Clamar é assumir uma aliança com Deus. É viver com Deus. É servir a Deus. É colocar sua vida nos cuidados do Senhor.
Ele cuida dos pássaros, Ele cuida dos seres e cuida também de você, como estava cuidando de Jeremias. Sabe o que é interessante? Em nenhum momento você vê aí a família de Jeremias procurando ele, ou amigos. Ele estava sozinho. Ele estava sozinho. Só ele quem? Só ele Deus. Tem hora que você só pode contar com Deus. Claro, tem família que ajuda, não estou aqui generalizando. Tem amigos que ajudam. Mas se eles faltarem, há um que nunca vai faltar, é Deus. Quem percebe o pastor? Então Jeremias, mesmo preso, estava ali desanimado, pensando que era o fim dele. A palavra veio para ele. Deus falou ao coração dele. E Deus falou: Jeremias, clame a mim e te responderei. E vou te mostrar coisas grandes e firmes que você ainda não conhece. Sabe o que isso quer dizer? Que Deus estava falando: Jeremias, continua comigo, porque eu vou fazer obras muito grandes na sua vida. E é o que Deus está falando para você. Ande com Deus, porque Ele ainda tem muitas coisas para fazer na tua vida. Você nem imagina. Sabe por que você não imagina? Porque você só vê a situação atual da sua vida. A sua vida atual, de repente, não está fácil. E você só está vendo isso. Mas Deus já está vendo algo maior lá na frente para você. Deus, Ele sabe do nosso futuro, nós não sabemos. Nós temos uma ideia ou uma projeção. Mas só Deus garante o futuro. Diga glória a Deus. Você vai passar a olhar com os olhos da fé. Deus tem algo excelente preparado para você. E eu não estou falando isso para alegrar tua vida, não. Estou falando isso pelo Espírito Santo de Deus. Ele está pedindo para falar isso para você. Jeremias estava numa situação impossibilitada. Preso, estava num pátio, todo sujo, sozinho, sem alimento, desanimado. Foi naquele momento que a palavra chegou. Foi naquela hora. E Deus falou pela segunda, o quê? Pela segunda vez. A primeira vez foi quando ele ainda era jovem. Lembra quando Deus escolheu ele? E falou: antes de sair do ventre materno, te consagrei, te escolhi. Ali foi a primeira vez que Deus falou com ele, ainda era jovem. Passados anos, Deus falou pela segunda vez. Preste atenção. Deus é tão valioso que Ele não fica toda hora falando, não. Ele fala de uma maneira para acertar. Deus não fica bajulando a gente, não. Deus dá a palavra para acertar na gente, para nos abençoar. Como hoje Ele está fazendo com você. E Ele está falando: clame a mim e te responderei. E vou te anunciar coisas grandes e firmes que tu não sabes. Diga glória a Deus. Igreja, diz assim a palavra do Senhor. Tiago, capítulo 1. Os benefícios das provações. Versículo 2. Capítulo 1, versículo 2. Tiago diz: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias, o quê? Provações. Olha para mim. Olha como isso é forte. Ainda hoje eu estava refletindo sobre todas as lutas que eu já enfrentei e vocês também já enfrentaram. E eu imaginava: meu Deus, por que tanta luta? E o Espírito Santo me fez lembrar dessa palavra. Por isso eu estou pregando ela hoje para o seu coração. Observe que o apóstolo Tiago, em nenhum momento ele fica com raiva de alguém ou fica praguejando a sua própria existência. Como ele teve um encontro com Deus, ele quis viver igual Jesus viveu. E aí Tiago mandou uma mensagem para a igreja, porque a igreja estava passando por lutas. Por exemplo, nós somos a igreja.
Quando um irmão passa por luta, todo mundo passa pela mesma luta. Às vezes você nem sabe, mas como somos um só corpo, se esse dedinho começar a doer, o corpo todo sente. É verdade ou não é? Quando a pessoa vai cortar uma carne e ela se corta sem querer, é horrível. Quando vai molhar na água, é verdade ou não é? O corpo todo padece. Ou seja, assim acontece. Então Tiago, para ele escrever isso, é porque ele estava também passando por muitas lutas, mas o Senhor estava com ele. Deus me trouxe aqui para lhe dizer o seguinte: tu pode passar pela luta que for, o Senhor está contigo. Diga glória a Deus. O que me chama a atenção nessa mensagem é que Tiago, ele não dá os nomes das lutas, ele só diz várias provações, ou seja, vários problemas, várias dificuldades, várias situações. E não é assim com você, comigo, com todos nós? Às vezes passamos por várias situações, imensas situações, mas Tiago diz que é para a gente ter alegria. Pastor, por que na hora de todas as lutas eu devo ter alegria? Porque o Espírito Santo vai te consolar, vai te fortalecer e vai dar vitória para você. Diga glória a Deus. Por isso que Tiago falou: tende por motivo de toda alegria. Então, se ainda hoje você passou por alguma luta, ou recebeu uma má notícia, uma acusação, uma afronta, uma calúnia, se alguém tramou contra ti, tenha alegria. É a palavra de Deus que está falando. O mundo aí fora diz assim, tenha raiva. O mundo aí fora diz: dá murro na parede, fica com ódio. Eu nunca vi alguém vencer com ódio, mas eu já vi homens da fé que venceram com a oração. Tu não vai ficar com ódio, tu vai ficar com a fé. Tu não vai ficar com raiva, tu vai ficar com a palavra de Deus na sua vida. Olha para mim, igreja, presta atenção. Tenha motivo de alegria a partir de hoje. Pastor, eu tenho luta em casa, tenho luta na família, tenho luta no trabalho, na faculdade, eu tenho luta dentro de mim, eu tenho luta no meu pensamento, na minha cabeça. Tenha motivo de alegria, porque Deus está contigo. Se essa luta veio, é para exaltar você. Eu vou lhe dar um exemplo muito forte. A Bíblia diz que havia um homem que ele odiava o povo de Israel, e ele procurou o rei e falou assim: rei, eu quero que o Senhor me dê autoridade para destruir o povo judeu. A palavra diz que um homem chamado Mordecai ou Mardoqueu, ele era tio da rainha Esté. Esse Mordecai, há uns anos atrás, ele ajudou o rei. O rei teve um problema e Mordecai o ajudou. E naquela época, tudo que se fazia para o rei ficava registrado no livro. Aí Mordecai nem lembrava mais disso, que ajudou o rei. O inimigo de Mordecai, que era servo do rei, estava lá no palácio, e o rei chamou esse inimigo, que era servo dele, e falou assim: ó fulano, o que eu devo dar para quem eu quero agradecer por algo bom que me fizeram? Aí o inimigo pensou assim: bom, isso deve ser para mim. Aí ele falou: rei, quando alguém faz bem para o rei tem que dar a sua capa e colocar naquela pessoa, colocar a coroa na cabeça e colocar no cavalo real e sair na rua dizendo: assim se faz a alguém que o rei deseja honrar. O que era mal deu essa sugestão para o rei. E ele falou: meu rei, é para quem que o senhor quer fazer isso? Seria para mim, teu servo? Não, é para Mordecai, que era o que ele queria fazer mal.
Nisso o rei manda chamar Mordecai. Mordecai botou a capa do rei, subiu no cavalo, e o inimigo andava na rua puxando o cavalo, cabeça baixa, e Mordecai por cima, honrado por Deus. O que isso quer dizer? O inimigo falou mal de Mordecai, inventou mentira para tentar prejudicar, e no final o Mordecai ficou exaltado, o inimigo caladinho assim, puxando o cavalo, igual servo. O que isso quer dizer? Que Deus conhece seu coração. Tem gente que quer que você puxe o cavalo, mas você vai ficar por cima com a bênção de Deus na sua vida. Diga glória a Deus. É muito forte essa mensagem. Então Deus, Ele pede para a gente ter alegria. Eu sei que falando assim é um pouco estranho, alegria na hora das lutas, alegria na hora dos problemas. Isso é um pouco estranho, porque o mundo que a gente vive está habituado a ter uma reação ruim, uma reação de ódio, de raiva. Que ódio! Mas Deus manda termos uma reação diferente. Lembra quando Jesus foi traído por Judas? Judas deu um beijo no rosto de Jesus. Jesus não empurrou Judas, não gritou Judas, só olhou para ele e falou assim, com um beijo você me trai. E Judas sai, Jesus é preso e vai embora, aprisionado. Jesus não ofendeu quem o ofendeu, e Judas depois pagou um alto preço. Como Judas não conseguiu recuperar a dignidade, porque olha para mim que eu vou lhe dizer uma coisa: a dignidade vale mais do que dinheiro. Não perca a sua dignidade nunca. Se é para perder amizades, para manter a sua dignidade, que as amizades acabem, mas a dignidade tem que ficar. Você tem um nome que Deus lhe deu para honrar. O seu nome tem que ser lembrado como uma pessoa de caráter íntegra, uma pessoa boa, uma pessoa justa. Ninguém joga pedra em uma árvore que não tem fruto. Se estão jogando pedra na senhora e no senhor, é porque tudo dá fruto. Diga glória a Deus. É porque você está no bom caminho. Então continue assim e se alegre na hora das lutas. Claro que a gente chora na hora das lutas, a gente geme, a gente sente uma angústia, é normal, mas essa alegria é o Espírito Santo que dá. Diga glória a Deus. Continuando aqui, o versículo 3: sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz o quê? Perseverança. Está vendo, igreja? Sabia que as lutas vêm para confirmar a nossa fé? Há dois tipos de fé: a fé fraca e a fé forte. A fé fraca, quando vem a luta, desaba, acabou aquela fé. Mas a fé forte, a luta veio, a pessoa ficou triste, até chorou, mas a fé ficou. Ela continua de pé, ela continua adorando a Deus, porque a fé dela foi confirmada. Igreja, é melhor ter uma fé confirmada do que ter uma fé destruída. Diga, está amarrado. Então olha para mim, senhoras e senhores, se você está passando por muitas lutas, como diz aí, várias provações, é porque a tua fé está confirmada. O que é uma fé confirmada? É uma fé que agrada ao nosso Deus. É uma fé que superou e passou por todos os testes. E ninguém destrói essa fé. Ninguém destrói mais a sua fé, porque você nasceu de Deus. Você é uma mulher de Deus, é um homem de Deus, e a sua fé ficou confirmada através das lutas que você passou. Diga assim seja. Continuando, diz aqui, ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada
deficientes. Diga assim seja. Está aí o motivo da gente ter alegria na hora das provações, na hora das lutas. Busque a presença de Deus. Diga: Senhor, me capacita, Senhor, me dá sabedoria para superar, para vencer isso. Senhor, estão me acusando, estão me caluniando, eu não sei como me defender, mas o Senhor vai me defender e vai fazer justiça na minha vida. Diga glória a Deus. É assim que você deve fazer. Amém?